Olá, meus bons amigos, meu bom dia, ou boa tarde, né? Meu nome é Sidney, eu sou um espírita e estou fazendo pequenos vídeos, levando temas interessantes ao público. E hoje eu vou falar o que é uma casa espírita. Claro, não muita profundidade, mas dá para entender o que é uma casa espírita. E nunca é demais levar ao conhecimento dos simpatizantes da filosofia espírita o que é uma verdadeira casa espírita, bem como a sua importância para a sociedade. De uma vez que há sempre uma renovação, né, e leigos vindo de outras filosofias que por vezes trazem costume de outras crenças. Normalmente o templo ou casa espírita é um lugar especial, pelo menos para mim, agradável, onde se pratica a filosofia e se pode se dizer que entre todas as outras religiões é a menos conhecida. É a menos conhecida. E o que se pratica na casa espírita atual? Atual por quê? Porque ainda é possível encontrar casa um tanto, assim, digo, híbrida, ou seja, um tanto mista, com outras práticas que não se pode se dizer que seja uma casa plenamente espírita. Mas o que podemos encontrar na casa espírita? Um ambiente de muito estudo e um ambiente disciplinar, sabe, de muita importância para se compreender o que é o espiritismo. E para se compreender o que é o espiritismo e sua ciência, leva muito tempo. Leva muito tempo. E normalmente se divide por etapas, curso de iniciação ao espiritismo. Sempre baseado nas obras básicas de Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, o livro da Gênese, obras póstumas, bem como a coleção de revista espírita do passado. Mas também outras obras paralelas, cujo conteúdo é de autores de grande importância na elucidação da filosofia. Mas, dentro da filosofia, para aqueles que abraçam a casa espírita ou espiritismo, existe curso de assistência à família, curso de formação de voluntários, temos reuniões mediúnicas e estudos da mediunidade, tem atividades do passe, que é a imposição de mãos, ou a transferência de energias físicas e espirituais pelos médios formados, para aqueles que vêm à busca de um complemento, de uma energia. E esses médios são desenvolvidos para o trabalho específico de passe. Tem-se palestras que varia conforme o momento ou a casa, né? Que varia de 40 a 60 minutos, né? Com temas diversificados, mas sempre o tema é o objetivo levar sempre ao conhecimento da ciência da espiritualidade, ou a ciência do infinito. Tem-se preleções. O que é uma preleção? É um preparo. É um preparo para um passe, cujo assunto sempre é baseado no Evangelho, para nos transmitir a saúde espiritual, que pode variar de 15 a 30 minutos. E entre outras atividades relacionadas, sempre é de servir ao próximo, sempre é de levar o bem ao próximo. Na prática espírita não existem dogmas, né? Nem caças sacerdotais, cerimônias de casamento, cerimônias de batismo, mas há de se observar a existência de responsáveis por cada área de atuação ou estudo, conforme os parâmetros das áreas doutrinárias. Mas é de praxe
iniciar os trabalhos ou atividades com uma prece, elevando os pensamentos para o alto. Quer dizer, uma comunhão de pensamentos. Não consideramos esse início como um dogma, mas uma ética respeitosa em relação aos nossos atuantes encarnados ou do mundo espiritual, buscando interagir sempre com os trabalhadores do bem, do plano espiritual, em nome de Jesus ou de Deus. A intenção é de formar uma corrente com os amigos do outro plano, né? Os amigos espirituais ligados ao ambiente de trabalho, ou mesmo aqueles simpatizantes que vêm, né, dar aquela sustentação. Assim como os outros templos religiosos, nos centros espírita é comum a presença de pessoas desesperadas, aflitas, procurando orientações, bem como um meio de comunicarem-se com os entes queridos que já passaram para o mundo da espiritualidade. O que observa-se, e é comum, que a grande maioria das pessoas são de outras religiões, que vê na prática espírita um canal possível para satisfazer a sua ansiedade. Saber notícias de alguém que já é morador do plano espiritual e com ele conversar, ter novidades, buscando sempre minimizar seu sofrimento. Afinal de contas, é inato no homem o sentimento de que nada termina com o cessar da vida física. E continua vivo noutra dimensão. Entretanto, falta-lhes conhecimento de que Deus, nosso Criador, sabe e conhece todas as nossas necessidades íntimas, por mais íntimas que sejam. E a comunicação só será possível ao existir merecimento para o crescimento espiritual de ambas as partes e em reuniões adequadas. Mas as comunicações poderão ocorrer através de sonhos, de aparição espontânea, ou mesmo através de uma comunicação mediúnica, né? Como era oferecida pela mediunidade do Chico Xavier, que era o pombo correio do espaço. Mas existem relatos diversos sobre pessoas que vão à busca de informação dos que se foram em casas espíritas. Como, por exemplo, uma mãe que havia perdido um filho único num acidente de moto. E por toda a lei ela queria um meio de conversar com o filho. Por toda a lei. Ela queria. E foi questionado por quê. Em prantos ela respondeu: quero ver se ele está bem, onde ele está, se precisa de alguma coisa, uma missa, por exemplo, ela respondeu. Essa é uma situação que exige todo um tato, um respeito, uma delicadeza de um acolhedor de uma casa espírita. Do outro lado, respeitando sempre as diferenças, a crença daqueles que vêm à busca de um consolo. O acolhedor agindo sempre com humildade será sempre um cartão de visita para os corações que se encontram em aflições. O que leva a crer que um templo espírita é um pronto-socorro de almas. Muito importante. Mas, entretanto, existe um universo tremendo de necessidade daqueles que buscam as casas espíritas. Pessoas de diferentes categorias sociais, religiosas, profissionais, os quais notamos em áreas diferentes de atuação. E por isso, é preciso estar sempre oferecendo aos voluntários, aos acolhedores espíritas, treinamentos e reciclagem no desempenho de suas tarefas, de conformidade com as leis cristãs e uma perfeita coerência doutrinária. Mas
sabe-se que a perfeição não existe. Sabe-se também que existe uma gama de diversidade de opiniões. Mas a filosofia espírita, o desempenho de cada função, sempre busca-se a seriedade, a experiência na vivência e uma moral sadia no trato com o público, sempre dando o melhor de si a favor das pessoas necessitadas. E ponto a ressaltar é que nem todos que buscam auxílio da assistência espiritual em um templo espírita estão influenciados por espíritos obsessores, né? As necessidades não são uniformes, pois existem vítimas de problemas familiares, separações, drogas, falta de emprego, ansiedade, solidão, namoro mal sucedido, depressão, fobias, enfim, uma gama imensa de conflitos e sofrimentos. De uma maneira geral, a atividade espírita só pode oferecer uma medicina. E essa medicina nós não encontramos nos balcões das farmácias, mas na misericórdia que vem do alto e de encontro da fé de cada um filho de Deus. E com o apoio e a sustentação dos bons servidores do além, nas mais diversas categorias. Assim, a casa espírita pode oferecer assistência espiritual, ou seja, a medicina, a melhor medicina, essa que vem do alto mesmo, para os males da nossa alma. Por outro lado, não podemos deixar de valorizar os benefícios da medicina, da ciência terrena, através dos profissionais adequados a cada males físico, que reflete justamente as mazelas das imperfeições de cada espírito, de cada espírito na matéria. Salve-se raras exceções, aqueles que chegam procurando assistir a uma reunião mediúnica, oferecemos um esclarecimento, mensagens positivas, elucidações evangélicas, procurando sempre colocar em prática a moral cristã como um repositório de boas energias, procedimentos emocionais. Essa é a principal medicina. Ressalta-se que colocar uma pessoa necessitada em reuniões mediúnicas é uma prática do passado. O que hoje pode-se dizer que é menos comum em nossos dias. Pois uma pessoa leiga, envolvida de maus pressentimentos ou patologias emocionais, pode acontecer movimentos desagradáveis. Antes de ajudá-la, pode decepcioná-la e acontecer com que muitos, pode sair pior do que quando entraram na casa espírita. Bem, após o acolhimento e orientação feita pelos voluntários da casa, as pessoas deverão ser encaminhadas para assistir uma preleção, um passe, né? Em torno mais ou menos de 20 minutos, o qual o preletor usará recursos do Evangelho à luz do Espiritismo e mensagens consoladoras, procurando colocar sempre ensinamentos de Jesus em evidência e a certeza de uma vida espiritual futura que possa, dar segurança, minimizar certos conflitos e desesperanças atuais. Como também a certeza que aquele momento, o clima espiritual ali formado é favorável. E a misericórdia de Jesus e os companheiros, trabalhadores do bem, da vida espiritual, está ali atuando, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. E ao terminar a preleção, sempre é uma prece de agradecimento ao plano espiritual, bem como, por vezes, incluindo uma vibração ou até mesmo um passe coletivo, dependendo da situação, né?
O importante é a fé, a confiança. Após a preleção, é de praxe o encaminhamento dos necessitados a uma sala, onde receberão a imposição de mão dos médios. Que faz parte de uma medicina espiritual, né? Oferecida pela filosofia espírita, junto com os trabalhadores encarnados e desencarnados. Mas é comum também algumas pessoas se sentir tão bem durante as preleções que no final chega à conclusão que não precisa tomar passe. E isso é devido à assistência espiritual durante a preleção, dos mentores atuantes naquele momento. Porque quando nós chegamos numa casa espírita, pode crer, nós já estamos sendo assistidos. Então, após a preleção, o passe não é obrigatório. Não. Respeitamos sempre o livre-arbítrio das pessoas. Observação: uma casa espírita não cobra. Não cobra do seu público valor algum dos trabalhos que fazem. Mas faz um bom emprego aos necessitados das doações espontâneas oferecidas, que geralmente assistem famílias carentes, cadastradas, em inúmeras necessidades. Uma casa espírita atuante tem muito trabalho, tanto no plano social como individual. Uma casa espírita é uma graça de Deus para a sociedade. Uma casa espírita é uma misericórdia de Deus, tanto para quem serve quanto para quem recebe. E assim, eu termino esse pequeno esclarecimento, o que é uma casa espírita, e que é muito mais do que eu estou falando. A minha gratidão. Mas, compartilhem esse vídeo. É bom, porque assim, aqueles que têm vontade de ir à casa espírita, sabem e fica consciente do movimento que ali, quando ele entra, como é mais ou menos o acolhimento. Minha gratidão a todos.